Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo que vai tratar de um assunto assim, ó, que é uma coisa que eu vivi há pouco tempo e eu sinto que as novas gerações estão tendo que lidar. Na verdade, talvez seja a primeira ou a segunda geração que esteja lidando com isso. O que eu estou falando? Da questão de sair da escola depois do seu ensino médio e ter que resolver a sua vida, né? Ter que saber o que quer fazer pela duração infinita de anos que vierem a ocorrer. E essa esquemática ela é tão prejudicial para essas gerações, ela é tão ruim que faltam adjetivos quando a gente tenta enumerar, enfim, os pontos ruins que ela traz. Então, uma coisa que a gente tem que ter em conta, tem que levar em consideração, é que as gerações anteriores, vamos pensar assim, ó, quem saiu da escola no começo dos anos 2000, ali por 2005, 2006, isso já tem 20 anos, sabe? Vai fazer 20 anos. Não é mais o mesmo mundo de quem saiu da escola em 2012, como eu, ou de quem saiu ou está para sair nos próximos anos. O mundo mudou completamente. Em 2012, a gente não tinha sequer ainda 4G. E se a gente voltar para 2005, 2006, a gente tinha mal e porcamente internet e não tínhamos smartphones. Só para vocês verem o quanto o mundo mudou num curto período de tempo. A gente está vivendo o que muitos chamam de uma terceira revolução industrial, focada mais na tecnologia. Porque foi tudo muito rápido, sabe? Mudou muito rápido e as pessoas não acompanharam, né, o ritmo dessas mudanças, principalmente quem cresceu antes dessas mudanças. Quem cresceu no meio disso tudo, então está se sentindo engolido por um mundo, né, super informado, hiper ligado nas redes, né, e sente assim, ó, se sente destruído por uma pressão de ter que definir a vida. Sendo que essa gurizada que está saindo da escola não sabe direito nem quem é. E não vamos longe. Muitos dos adultos também não sabem o que estão fazendo. A gente parece, né? Eu nunca vendi essa ideia. Porque eu sei que eu não sei o que eu estou fazendo. A gente escolhe um modelo e acha que vai tentando... A gente escolhe um modelo e vai fazendo com que ele seja o mais adequado possível para as pessoas à nossa volta e para a nossa vida. Mas nem de longe ele é um modelo, sabe, de certeza. Então, assim, a gente faz o que dá, a gente faz como pode, a gente faz o que consegue. E para essa gurizada, então, isso tá escancarado, assim, tá pior, porque se nós, que somos mais velhos, não sabemos, e vai ser sincero, a gente vê muitos idosos, assim, que também não têm as respostas, como a gente pode cobrar a resposta de quem está saindo para o mundo agora? Pois bem, essa pressão, ela é muito ruim. E a gente tem que falar de uma coisa, tá? Eu não queria falar sobre isso porque vai escancarar o que eu considero que é a questão marxista. O mundo que a gente vive hoje, há uns que hoje, quando eu digo na história, e há pelo menos uns, sei lá, 230 anos, tá? Tem historiadores que divergem nisso, mas ele é um mundo capitalista. Ponto. Um mundo capitalista. E por ser um mundo capitalista, vamos entrar aí em questões sociológicas. O capitalismo ele prioriza muito do indivíduo em detrimento do coletivo. O capitalismo ele é um grande exportador de cultura. E o capitalismo ele não tem todos os países em patamares semelhantes. O que eu quero dizer com isso? O capitalismo ele se divide entre os países centrais do capitalismo, que são os países exportadores de cultura, que são os países que exercem inclusive poder político perante o mundo, tem poder geopolítico, quer são eles os principais países europeus, como a Alemanha, a França, Reino Unido, e os Estados Unidos, e depois
os asiáticos, né, como a Coreia do Sul, como o Japão e, mais recentemente, só que num processo um pouco diferente, a China. Então, o que acontece? Nós somos um país, o Brasil e todo o sul global ali, pegando a linha do Equador para baixo, com algumas exceções, somos países que a ciência política chama de países periféricos. São países que basicamente são mercados consumidores de marcas e de produtos dos países centrais. Esses países centrais, eles exercem influência política, inclusive na maneira como a gente pensa, inclusive na maneira como a gente se veste, na maneira com que a gente consome. Um exemplo disso é o K-pop, que é a exportação de cultura de um país capitalista central, que é a Coreia do Sul. Outro exemplo disso são, enfim, as diversas séries e diversos filmes de Hollywood, que é a exportação de cultura norte-americana, que é o grande centro do capitalismo mundial. Por que eu estou dizendo isso? O capitalismo, ele vende a ideia, de novo, de que há um valor maior na responsabilidade do indivíduo, tá, sobre os resultados de sua vida. E que não há, tão necessariamente, uma responsabilidade social sobre o que acontece na vida de cada pessoa. Isso tem a ver muito com a maneira como a gente produz e reproduz a nossa realidade, que é capitalista. A história do capitalismo, assim como eu falei para vocês, ela tem mais de 200 anos. E a maneira que o capitalismo encontrou de produzir e reproduzir a vida tem um único objetivo, tá? Um único objetivo. E aí vocês podem dizer que sim, que não, que tem resultados positivos. O ponto nevrálgico, o ponto central do capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção, tá? E a produção da realidade no capitalismo, ela visa principalmente o lucro, certo? E vocês podem aferir isso em tudo que o capitalismo toca. Tudo que é possível transformar em mercadoria, o sistema capitalista transforma. Vocês podem ver que o Spotify, o YouTube, antigamente isso não tinha nem anúncio. Aí, conforme tudo vai avançando no capitalismo, tudo a gente tem que pagar. Nada é gratuito, nada é de graça. Tudo que ele pode, que ele toca, ele tenta transformar em mercadoria, inclusive o nosso trabalho. Mas, voltando à questão da juventude que sai para o mundo. Essa juventude é bombardeada com essa cultura capitalista. Essa juventude é bombardeada por filmes, por séries, sabe? Pela mídia, entendeu? Hegemônica, que vai dizer que sim, é responsabilidade dele definir a própria vida. E isso é loucura. É nisso, e isso é o que está fazendo muita gente, pela primeira vez na história, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? A terceira maior causa de morte entre adolescentes é o suicídio. A depressão é a quinta doença que mais mata no nosso país, e eu não estou nem falando dos outros países. Então, nós temos um burnout aí, nós temos um blackout mental, assim, que está gritando. Tá gritando, e o pessoal está achando que isso é mais uma coisa do tipo a geração frágil. E não é isso. E não é isso. A questão é que a gente nunca teve tanta pressão, tanta informação, e o capitalismo ele chegou num ponto que cada vez está mais escasso essas oportunidades que eles gostam de vender, que as pessoas têm. Não existe, tá? Uma coisa são as oportunidades em países desenvolvidos, uma coisa são oportunidades no nosso país. E na maioria, em 90% dos países do mundo, o capitalismo ele é prejudicial, tirando os 10% que são centrais. Lá talvez tenha oportunidade porque eles exploram o resto dos países o resto dos países todos. Então a realidade hoje, ela é feita para o trabalho dessa gurizada, o trabalho de todo mundo ser explorado, tá? Ser explorado para o capitalista conseguir sugar o máximo que ele consegue da pessoa até ela colapsar,
em nome do lucro. E para ela volta só um salário, enfim, mínimo na maioria das vezes. Isso gera uberização, isso está gerando um excesso de pessoas trabalhando no iFood, isso está gerando, sabe, um monte de subempregos que as pessoas têm que não, sabe, não tem perspectiva de crescimento. O Brasil ele é um país em que a nossa burguesia ela fortemente explora o trabalhador. Fortíssimo. Eu não estou falando do pequeno empreendedor. Eu estou falando da burguesia mesmo, assim, que é a galera que a gente nem sabe, nem vê. Que é a gente que tem de 1 bilhão para cima. O capitalismo ele concentra muito a renda. Pouquíssimas pessoas detêm quase todos os recursos que existem no sistema capitalista. Então perceba que existe uma alternativa a isso, que eu vejo assim, para tentar romper com essa questão capitalista do mercado de trabalho, porque eu não vejo muita saída e muita esperança se a gente não mudar esse sistema. Sabe? Cada vez mais os trabalhos vão ser mais pauperizados, cada vez mais os salários vão ser menores e as pessoas vão ser mais exploradas. Isso foi diferente anos atrás. Porque a gente não pode esquecer que quando o capitalismo ele colapsa, em 1929, com a quebra da Bolsa, aquilo ali teve uma repercussão negativa perante a classe trabalhadora. E a União Soviética começou a ampliar direitos. Naquela época, a União Soviética era muito forte, vai sucumbir só nos anos 80, 91. Então, a burguesia cedeu no capitalismo muitos direitos trabalhistas com medo, cedeu os anéis para não perder os dedos. Então, de lá para cá, com o fim da União Soviética, com esse medo o tempo todo da classe trabalhadora se fortalecer e tomar o poder, como foi na União Soviética, como foi na Albânia, como foi, enfim, na própria China, Vietnã, Laos, ela sucumbiu e deu direitos. Então percebam, os direitos nunca foram conquistados na bondade. Porque a burguesia e a classe dominante não têm bondade. As coisas são concedidas por meio de luta. Então percebam que de lá para cá, a gente tem ali uma ampliação nos anos 60, nos anos 80, de direitos trabalhistas. E o que eu estou falando podem pesquisar. De lá para cá, todas as reformas que a gente teve no nosso país, não estou nem falando de fora, vamos falar do Brasil. Todas as reformas que a gente teve no nosso país, depois da Constituição Federal de 88, foram para retirar conquistas. Foi para aumentar e piorar a Previdência, foi para precarizar mais as relações de trabalho com a reforma trabalhista, sabe? Foi tudo no sentido de tirar direitos que já estavam consolidados, garantidos. E isso é a tendência sempre que a burguesia consegue implantar os seus ideais. Então, assim, vocês conseguem perceber que a responsabilidade dessa gurizada, ela deveria ser menor, que a carga de peso e responsabilidade que vocês colocam em vocês mesmos e a família coloca em vocês, ela tem que ser muito menor, porque vocês não têm culpa de estar crescendo numa sociedade assim. Vocês cresceram tendo que arcar e entendendo que a responsabilidade sempre é do indivíduo, e não é. E não é. Eu penso que é uma responsabilidade de todos nós. Eu penso que o trabalho, ele não é um dever. Inclusive, pela própria Constituição, ele é um direito. As pessoas deveriam todas ter um trabalho digno. Só que no capitalismo, quando as pessoas estão muito empregadas, quando o desemprego está baixo, isso faz com que as pessoas tenham mais poder de barganha com os seus empregadores. E aí, o salário costuma aumentar. Então, o que eles fazem para manter o salário baixo? Isso Marx chamava de exército industrial de reserva. Tem que ter pessoa desempregada no capitalismo. Porque se todo mundo tiver empregado, as pessoas têm poder de escolher para onde vão e vão escolher para quem pague mais salário. Então, para o empresário, para a burguesia, não é interessante que todas as pessoas tenham emprego. É interessante que tenha muita pessoa desempregada, desesperada, para as pessoas aceitar qualquer tipo de trabalho, que é o que tem acontecido há um bom tempo.
A gente teve um momentinho positivo ali no primeiro governo Lula, com valorização do salário mínimo, com o poder de compra do real aumentando, mas de lá para cá, de 2010 para cá, é só derrocada. É só derrocada, o custo de vida está altíssimo, a concorrência no trabalho está absurda, os cursos superiores, num geral, também, assim, questões de vestibulares estão concorridos. Então, como que a gente consegue fazer com que o mundo melhore e não piore, que é o que está acontecendo? Na minha opinião, eu acho que só com uma adaptação socialista. Eu acho que uma ideia social-democrata, que seria mudar o Estado, né, por dentro, e não com um rompimento com o Estado, que é o que propõe o marxismo, a gente consegue garantir algum direito ali por algum determinado tempo com a social-democracia. Mas a burguesia, ela não tem só poder financeiro. Lembra, tem um outro vídeo aqui no canal que fala que a burguesia, ela tem o poder financeiro e político. E lembrem que eu disse que política e economia não se separam. Inclusive, a origem da economia era economia política. O Marx vai fazer trabalhos em cima de economia política, porque este era o termo que se estudava. Não estava separado. Depois se separa a economia da política para tentar vender que a economia é uma ciência exata. E não é uma ciência exata. A economia é uma ciência social. Porque tem a ver com a maneira como a gente produz e reproduz a nossa realidade. Dentro da lógica capitalista, é pro lucro do grande empresário. Na lógica socialista, seria para atender às necessidades humanas. Por isso, a necessidade dos meios de produção estarem na mão da classe que produz eles, que é a classe trabalhadora. Karl Marx também tinha uma metodologia para tentar entender a realidade. Eu quero que vocês reflitam isso. Karl Marx usava o materialismo histórico dialético. É um nome grande, parece um palavrão, como diz o Ian Neves. E o que é isso? O que é o materialismo histórico dialético? Como eu falei, ele é um método através do qual Karl Marx encontrou para avaliar a realidade. Não só a realidade da época dele, como a realidade da humanidade. Um processo que não era estático, um processo histórico. Por que ele é materialista? Porque o materialista, quando a gente fala na sociologia, a gente não está falando de uma pessoa que gosta de bens materiais, uma pessoa que, sei lá, é mesquinha, gosta de dinheiro. O materialismo, ele tem nesse conceito assim, ó, pensem comigo. Ele diz que primeiro as ideias, na verdade, que as ideias vêm depois de uma necessidade real. Por exemplo, você não cria um prato bonito, né, um lanche bonito para comer, porque você pensou em fazer o lanche primeiro. Você faz o lanche porque primeiro veio uma necessidade real humana, que era a fome. Então, assim, não foi a tua cabeça que deu origem, né? Não foi primeiro a ideia que surgiu e se apresentou na realidade. Foi uma necessidade real que você tinha que virou uma ideia. A ideia isso é um pouquinho complexo. Outro exemplo. A questão de emprego, tá? Você não procura um emprego porque você teve a ideia de querer trabalhar. Você trabalha porque você precisa, porque é uma necessidade real para que você tenha a sua subsistência. Isso é o materialismo. Que a realidade material, que a matéria, que as necessidades orgânicas, elas vêm primeiro e influenciam aí sim as nossas ideias, e não o contrário. Idealismo é planejar uma coisa na cabeça e querer aplicar no mundo real, só que, sabe, só as ideias. Eu sei que talvez a explicação tenha ficado ruim, isso é um pouco complexo mesmo, mas o materialismo é isso. Primeiro, as coisas surgem de uma necessidade real
para depois virar uma ideia, e não o contrário. O materialismo ele é histórico, justamente porque ele remonta a história da humanidade. E ele é dialético, porque a dialética, no conceito do Marx, ela é o seguinte, que o motor de mudanças na história que ele identifica são contradições, são interesses antagônicos. E para ele isso é necessário para que ocorra a mudança. É o que ele vai falar de tese, antítese e síntese na dialética. Então, o materialismo histórico dialético é onde ele identifica que a história da humanidade é marcada por confrontos de classes, por confronto de interesses entre dominantes e dominados. E toda a história da humanidade passou por isso, e é através disso que a humanidade muda. É histórico, não é estático. As coisas estão em constante evolução. A história, o motor de mudança da história é a luta de classes, a maneira como a sociedade de cada época produzia e reproduzia sua realidade. E, de novo, materialismo, porque todas as ideias abordadas e estudadas são com base na realidade, no socialismo científico, e não em ideias da cabeça. Não é apenas uma utopia. É com base nesse método, analisando toda a história e demonstrando, né, toda a materialidade histórica, dialética que há na humanidade. Vamos aos exemplos. No início, nós não tínhamos as classes, eram o que eles chamavam de comunismo primitivo. Aí depois, a gente vai ter, pelo menos em boa parte do Ocidente, Roma, né, como um império dominante. Quem era a classe dominante de Roma? Eram os patrícios. Era a nobreza. Quem era a classe dominada? Eram os escravos e os plebeus. O que culminou? Teve, obviamente, interesses que são antagônicos de classe. Eles sempre são antagônicos. E aí teve o motor de mudança disso. Foi o que levou a muitas revoluções. Indo mais adiante, a gente tem a Idade Média. A gente tem a nobreza. E a classe dominada eram os servos. Era a população em geral. Que eram quem? Camponeses, operários, trabalhadores e comerciantes. Então, o que foi o motor de mudança? As revoluções burguesas para o mundo que a gente tem hoje. E o que acontece? A burguesia, que eram os comerciantes, que fazia parte da classe trabalhadora, ascende, com o advento do capitalismo, a ser ela a classe dominante. E hoje, a classe trabalhadora é a classe dominada. Assim como tivemos também no passado os donos de escravo e os escravizados. Tivemos várias revoluções, entende? O motor de mudança da história que o Marx traz é isso. E é sempre esse confronto de classes, sempre classista, e antagônicos, entre uma classe que é dominante e uma classe que é dominada. Hoje a gente vive isso. A classe dominante é a burguesia, que antes foi a classe revolucionária. Lembrem que as revoluções burguesas nos Estados Unidos e na França foram revoluções burguesas. Então não acreditem nesse papo de que a esquerda ela é revolucionária. Toda a classe que foi dominada um dia foi revolucionária. Entendam? Toda a classe que já foi dominada um dia foi revolucionária. A nobreza perdeu espaço porque teve que sucumbir às revoluções burguesas. Mas a burguesia também foi revolucionária. Hoje ela fala que quem é baderneiro são os partidos de esquerda, enfim, mas a classe trabalhadora é a classe dominada e está lutando pelos seus direitos. Porque a burguesia sabe muito bem a quais interesses ela tem que defender. E a classe trabalhadora não.
A classe trabalhadora é extremamente desorganizada e isso é um projeto de dominação. Não é a teoria da conspiração, isso tem método. Isso tem método científico para demonstrar, tem uma ciência social para falar. Então percebo, olha o tanto de coisa aqui que eu contei, que eu expliquei, para vocês pensarem por um segundo que a responsabilidade de definir a vida de vocês é de vocês. Para vocês pensarem que vocês têm que saber e definir todo o resto da vida agora. Não. Não. A gente tem que aqui romper com essa lógica produtiva hoje. Porque hoje a gente está vivendo no mundo uma ascensão de retirada de direitos. O STF está para julgar a permissão de pejotização da atividade fim. Ou seja, daqui a pouco não vai ter mais CLT. Eu sei que o pessoal reclama, mas são direitos trabalhistas conquistados lá atrás. Vai ser só PJ. E vai ser cada vez mais precários os trabalhos. As pessoas não vão ter direito a 13º, a licença maternidade, não vão ter direito a férias. E percebam como isso a longo prazo é ruim. É ruim até para a economia, porque se as pessoas virarem PJ para trabalhar numa empresa, elas vão inclusive ajudar a ter outro rombo na Previdência, porque não vai ter quem contribua para pagar. Então, assim, de novo, a culpa e a responsabilidade de definir a vida não é de vocês. Deveria ser nossa. Ser nossa como um todo. A educação deveria ser voltada para que as pessoas consigam descobrir a si mesmas e trabalhar com um emprego digno, com um salário digno. E não trabalhar para enriquecer meia dúzia de pessoas que, por sinal, não trabalham. Você já ouviu aquele papo de que o pobre não gosta de trabalhar? Isso é mentira. O burguês que não trabalha. Vocês acham que o Elon Musk trabalha? Vocês acham que o Mark Zuckerberg trabalha? Você acha que ele trabalha mais e eles têm mais mérito do que um cara que acorda na escala 6x1, sabe? E pega um ônibus lotado segunda a sábado, sai de casa às 5h30 da manhã e chega depois das 7, das 8? Vocês acham que um cara desse trabalha e produz mais do que uma pessoa que faz tudo isso? É óbvio que não, mas é por isso que a lógica está toda invertida. Porque no capitalismo, o trabalho da pessoa, quem realiza a produção, enriquece e boa parte do que ele produz não fica com ele. Para ele volta um pedacinho do lucro. E para a pessoa que ele é explorado. E para a pessoa que não trabalha, mas detém os meios de produção, quer sejam a fábrica, o maquinário, os equipamentos, tá entendendo? Ela cerceia a pessoa que não tem nada, fazendo com que ela tenha que vender a única coisa que ela tem para poder comer, que é a força de trabalho, por um salário pauperizado, para enriquecer mais ainda, né, o sistema capitalista. Então o vídeo ficou longo, talvez ele tenha ficado um pouco complexo, mas eu acho que é necessário falar disso. A gente precisa que as novas gerações tenham dimensão de classe, que vocês tenham dimensão quais interesses vocês têm que defender, qual a classe que vocês pertencem. A grande, assim, 95% das pessoas é da classe trabalhadora, mas a riqueza está na mão de 5% de pessoas que detêm os meios de produção, mas não trabalham. Então vocês percebam, isso não é conspiração, isso são dados, e isso é aferível na materialidade da vida, na realidade. E a gente precisa se mobilizar. As classes precisam ter noção política. A classe trabalhadora precisa ter noção política, parar de defender interesses que não têm a ver com a nossa classe. A gente precisa parar de achar que política é besteira, que política é chata, que política é bobagem. Porque com essa dimensão, vocês vão perceber que é só assim, é através da luta de classes, das gerações que vão vir, que nós vamos conseguir salvar o pouco que nos resta. Entendo? E eu nem estou entrando, não vou entrar porque vai ficar muito longo, em outros problemas inerentes ao capitalismo, como a desigualdade social, a miséria,
o custo de vida extremamente alto, o excesso de casas para alugar e mais gente morando na rua, ou seja, tem mais casas do que pessoas morando na rua e casas desocupadas, de pessoas que têm mais de uma e não precisam. Então, o capitalismo ele não está nem aí para os problemas que ele gera, mas ele se propõe a resolvê-los. Percebam, o capitalismo, e o pessoal da direita costuma dizer que os problemas do capitalismo podem ser resolvidos com tal, tal e tal. Sendo que o que causou os problemas foi o próprio capitalismo. Não tem como ele resolver problemas que ele criou e que ele precisa para existir. Precisa de desigualdade, precisa de miséria, precisa de pessoas desempregadas. O capitalismo ele funciona bem? Funciona. Mas para quem? Eu digo para vocês. No Brasil, ele funciona bem para quem precisa. Para quem precisa do mercado financeiro, para quem precisa que é dono de empresa, para quem precisa que é do agro. Por isso que a classe dominante está tranquila aqui no Brasil, porque ele funciona para quem ele tem que funcionar. Agora, para a classe trabalhadora, operária, que está caindo em discursos de Pablo Marçal e esses discursos liberais, capitalistas que dizem assim, que é só você querer, trabalha enquanto eles dormem, isso é tudo perda de tempo. Isso é tudo balela. Vamos voltar naquele problema de novo. Acho que o capitalismo ele não vai resolver os problemas que ele precisa ter para existir. Entendam isso. Agora o negócio das bets, que é essa falta de legislação, falta de tudo. As redes sociais também, o YouTube próprio tocando, tem que regular. Tem que regular, porque senão, sabe, a gurizada vai cair sempre nesses contos. Porque é mais fácil acreditar que existe uma resposta simples para um problema multifacetado e complexo, para um problema estrutural que é o capitalismo. E que todos os indícios que existem versam que para a gente conseguir superar isso tem que mudar a lógica de produção. A gente tem que parar de trabalhar para enriquecer meia dúzia. Desculpem. Sabe, eu trabalho para o governo, eu trabalho para o Estado. E o meu salário é um pouquinho melhor, um pouquinho razoável, porque eu trabalho para o Estado, que é ainda onde não conseguiram chegar nas reformas. Inclusive, a reforma administrativa é uma coisa que até o Lula está querendo. Porque o Lula também trabalha para a burguesia. Não esqueçam, os políticos, eles representam interesses. Interesses de quem? Da classe dominante. Seja ele um partido de esquerda ou de direita. Porque eles precisam defender os interesses desses caras para ter dinheiro para campanhas. Vocês acham que eles vão votar algum projeto que é contra? Alguma coisa que favoreça o agronegócio, que é contra alguém que entende o mercado imobiliário? Não vão. Porque são os caras que dão dinheiro para eles se elegerem. Que doam o dinheiro. Não é nada ilegal, mas eles doam o dinheiro. Mas tu percebe que há aí uma clara contradição moral. Do tipo, não vão votar, gente. Não vão votar contra. E assim, eu demorei um pouco para me politizar, para ler. E eu já li livros de direita, livros de esquerda. Eu já li até o Mises. Né? Li o Marx, Engels. E, cara, tudo que eles previram ali, eles acertaram até com algum grau de precisão absurda, assim. Sabe? Nós estamos caminhando para muitos problemas que, se não acontecer alguma coisa, vai ficar muito difícil. E, de novo, não é para parar. Não é para desistir. É para lutar nesse sistema capitalista que é uma bosta, entendeu? É para continuar lutando nesse sistema capitalista que é horrível. Mas tentando sempre melhorar e conscientizar as pessoas de que, cara, não pode ser assim. Não pode ser nessa realidade maluca, com o pessoal tendo que sacrificar a sanidade mental para conseguir ter uma qualidade de vida. Não pode. A gente tem que fazer isso porque não tem outra alternativa. Eu sou marxista, o pessoal pode dizer, vai para Cuba. Porra, eu moro no Brasil, cara. Eu amo meu país. Mais do que quando eu era de direita, inclusive. E eu quero tentar fazer as coisas melhorarem, conscientizar as pessoas. Por que eu vou embora do meu país? Meu país não pode melhorar? Os problemas que eles têm não são problemas marxistas. São problemas do regime capitalista, que bota a responsabilidade toda no indivíduo. E para terminar, eu só gostaria de dizer uma coisa. Inclusive já falei isso em outro vídeo. Percebam, quando alguém fracassa,
num país que tem um regime socialista, que é uma miséria hoje, a responsabilidade sempre é do sistema socialista. Quando alguém fracassa no capitalismo, a culpa é sua, não do sistema. Interessante, né? Então, continuem insistindo. Aproveitem as benesses que existem, embora sejam pequenas, como as políticas de cotas, como, sabe, os incentivos do governo que ainda existem, e usem isso. Tentem crescer. Porque tá uma sangria desatada? Tá. Mas não é para desistir. Vamos tentar mudar isso. Vamos tentar mudar isso. Tá? E é isso aí. De novo, não se culpem. Não se cobrem. Isso aí tá acontecendo com quase todo mundo. A responsabilidade não é individual. A responsabilidade é nossa.